Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Diabetes Teoria em Prosa. Hoje, aqui mais um dia, eu estou aqui com minha companheira de podcast, Renata Monteiro. Olá, pessoal! E como vocês sabem, nossos episódios são temáticos, né? Nosso episódio de hoje, o último foi sobre monitorização. O episódio de hoje é sobre bomba de insulina. E a gente resolveu fazer episódios separados, né, para explorar nuances de cada bomba, de cada marca. Então hoje a gente resolveu fazer episódio sobre a bomba Medtronic 780G. Não é isso, Renata? Exatamente. Então, falar um pouquinho do sistema automático para vocês, né? Então, para isso acontecer aqui hoje, para a gente discutir, né, eu resolvi trazer ele, né, que além de, primeiro, usuário da bomba 780, né, enfermeiro, educador em diabetes, ou seja, além daquela pitada de usuário, a gente vai ter uma pitada de técnica ali, né, de usuário que sabe o que faz, né? Então a gente vai trazer aqui hoje o Everton Castor, enfermeiro. Seja bem-vindo aqui ao podcast. Muito obrigado. Olá, gente, tudo bem? Para a gente discutir, né? Então, para a gente começar um pouquinho, Everton, queria que você contasse um pouquinho da sua história com diabetes, né? Já que a gente faz isso com todos os convidados que vêm aqui. Isso aí. Primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui. Acompanho, fico muito feliz, fiquei mesmo muito feliz no fato de ver meu nome sendo citado aí em alguns podcasts que eu ouvi e tudo certo. Seu nome é frequente aqui, né? Meu nome ficou frequente. Eu falei, gente, então o serviço está sendo bem feito. E minha história é o clássico, né? O clássico dos históricos em si com diabetes. Diabético tipo 1 a 22 anos. Descobri meio um coma, um cetoacidose diabético. Glicose no dia estava 466. Era 30 de dezembro. Eu lembro que eu estava me mudando. O ano novo ia ser na minha casa. E casa nova, tudo novo, ano novo e eu, coma, descobri o diabetes. Isso depois de ter tomado vários soro glicosado na veia, nenhum médico suspeitando, até que uma pediatra estava andando pela emergência, perguntou minha mãe o que estava acontecendo e ela fechou o soro, falou, faz um HGT aqui, um teste para ver. E aí eu tava com 466, 10 dias internado, CTI, enfim, clássico. O ano novo virou no hospital, né? O ano novo virei no hospital, saí de lá só início de janeiro com insulina, vida nova, tudo novo. Depois disso, aquele clássico de muita aceitação, controle ideal, tipo, não perdia, acho que um creme crack a mais já era muito. Depois veio a parte de adolescência, não quero saber de nada. E até então... Diabetes não existe, não é meu, nem um pouco. Totalmente revoltado. Totalmente revoltado. E depois uma questão de autoconhecimento, aceitação ali em si da doença, né? Doença em si, falando. E a mudança aí de chavinho, que foi algo que foi bem citado aqui no podcast, onde eu comecei a me especializar, entrar nessa área. Eu já era enfermeiro, já era atuante na área de saúde, onde eu fui me atualizar, estudar, entrar e de fato hoje tá aí com meus pacientes, que eu espero deles estarem vendo também, acompanhando, e chegar aqui, né? Hoje com o tratamento que eu tô, com bomba de insulina, seguindo bem e controladinho. Beleza. O seu tratamento começou com caneta? Não, com seringa, NPH regular, clássico SUS, desse jeito, 3 medições diárias, pegando no postinho e glicado ok. E conseguia controlar bem. Glicado ok. Depois, na adolescência ali, aquela não aceitação da doença em si, e aí foi onde começou, os deslizes, os enganos de vou trazer a glicose e boto um valor que não era verdade, né? Pra poder enganar o médico. Diários fake. Aqueles diários fake. Achando que tá enganando o médico, mas tá enganando a si mesmo, né? Boicotando a si A mesmo. glicada de 13, mas as glicemias até 200. Isso aí, né? Clássico. As mesmas histórias. Aquilo que a gente sempre vê no consultório, né? Bem desse jeito. E aí depois eu fui pra caneta, para os análogos em si, comecei contagem e início
pra bomba em si. Tá. Você chegou pra mim usando caneta. Sim, na verdade eu tinha ido numa médica e achei que a dosagem estava totalmente errada. Hoje em dia eu olho pra trás e vejo que estava errado, porque o meu tratamento era errado, né? Eu enganava a médica, dizendo que eu tomava X quantidade, e na verdade eu não tomava X quantidade, eu tomava Y, né? Ou seja, a médica tinha dificuldade. Tinha dificuldade de acertar. De ajustar. Hoje em dia a gente com a profissional, a gente entende que isso de fato acontece. Uhum. E aí foi onde eu decidi ir pro Dr. Rodrigo em si, através de algumas influências aí. Negativo. E fui pro Dr. Rodrigo em si com caneta, usando caneta, uma dosagem de basal altíssima. E passado o tempo que entrei pra bomba e hoje não me vejo sem. Tá. Você vê que a bomba foi uma virada no seu tratamento? Ou seja, mudou muito? Mudou muito. E o que mudou? Eu me senti mais confortável e mais confiável. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade imensa. Não pense aí, gente, quem acha que bomba vai trazer a cura do diabetes. A cura ainda não é uma realidade nossa. Mas trouxe uma leveza para mim e para os meus familiares, principalmente. Eu costumo falar para as mães, que às vezes eu atendo e vejo, de que ouvir da minha mãe que agora ela voltou a dormir foi algo que me deu um baque, né? Porque hipo severa tive várias enquanto dormia, ou então hiper mesmo, mas a maioria hipo dormindo. E aí com a bomba eu consegui ter isso mais fácil. Não que com a caneta de repente eu não consiga, né? Mas acabou que encurtou esse... Ficou mais na mão ali, Ficou né? mais fácil isso. E acaba que o diabetes, né, é uma doença que tem um peso grande, né? Porque é algo diário, Sim. né? Então, E teoricamente para sempre, né? para sempre. Eu dei uma aula esses dias, né, para médicos, e aí eu fiz a seguinte paralelo, né? Falei, é muito comum a gente ver um médico julgando o paciente que não fez alguma coisa certa, ou, né, ou ao invés de ser o parceiro do paciente ali no tratamento, né? E aí eu sempre faço a seguinte pergunta, eu falei, quem daqui já tomou antibiótico na vida? E aí a maioria levanta a mão e falou, quantos de vocês nunca esqueceu de tomar uma dose do antibiótico? A maioria levanta a mão. Então assim, eu falo, imagina o diabetes que você vai tomar bolos Todo dia. todo dia, várias Várias vezes ao dia. Então assim, quantas vezes você acha que você esqueceria de fazer um bolos? Desse jeito. Né? Então, essa de compreender, obviamente, é importante a gente criar estratégia para o paciente para que isso não aconteça, Sim. né? Sim. Mas não de ser um julgador, mas estar ali do lado do paciente, né? Faz muito sentido. Eu acho que talvez, né, um pouco desse comportamento dos pacientes de adulterar diário, né, possa ser também do medo de ser julgado, da represália. Sim. Né? Então isso... Ou até mesmo falta de educação em diabetes. É. Porque muitos não sabem que pelo menos por um exame a gente consegue ver que aquilo ali Entender é Exatamente. fake. Né? E eu acho que é um pouco culpa de nós profissionais de saúde como um todo, né, de não olhar o indivíduo pelo número. Sim, acho né? que a intenção ali de melhorar, né, já que é um fardo tão pesado como muita gente fala, né, seria criar um ambiente acolhedor. Para que ele Exatamente. se sinta confortável para falar a verdade, para levar a verdade, levar as dificuldades, para que isso seja resolvido ali entre o grupo, né, entre médico, família e paciente. Exatamente. Porque assim, o médico, né, o profissional de saúde como um todo, né, ele tem que ser um parceiro, jogar junto ali. Sim. Né? Beleza, tá pegando aonde aqui o problema? Ah, isso aqui, vamos tentar fazer, né? A Renata ontem mesmo, peguei um paciente que tava fazendo, não tava lançando carboidrato, não tava fazendo glicemia, não sei o que, falei com ele, olha, vamos fazer tal coisa. Beleza, então assim, é isso, é criar estratégia para a coisa acontecer, né? Não é esse papel, né, de julgamento.
E aí eu concordo com você, assim, convivendo, né, prescrevendo e convivendo com pessoas que fizeram a transição de caneta para bomba, eu percebo muito, tanto na pessoa, né, quanto para os familiares, né, é que a carga da doença alivia, sabe? Que primeiro, assim, pode parecer... Tem muitos pacientes que falam, eu não me incomodo de me espetar, De não usar. né? Eu costumo até mesmo falar, tipo assim, hoje, né, eu já tô há anos utilizando bomba. Se eu tivesse, por algum motivo, retirar a bomba, voltar para as canetas e usar seringa, eu seria capaz de usar com muito mais sabedoria do que antes, Sim. né? Conseguiria, de repente, o mesmo controle ali, né? Mas eu ia ter que dedicar muito mais tempo, né? Para poder conseguir algo que com a bomba se torna mais leve, mais fácil, porque já tá com você, já tá pendurada, você consegue deixar algumas programações, você acaba confiando e deixando um pouco que o automático faça, que a própria bomba faça um serviço que seria para você fazer. E aí essa de quanto mais coisas tem para você fazer, você acaba entrando, vamos dizer, num surto, né? De que você não aguenta mais, tá cansado de ter que fazer sempre isso. De fato, você vai ter que continuar fazendo. Claro. Porém, é menos, né? Você um parceiro. Você faz menos, exato. Ela fazendo mais pela gente, né? E deixando a gente descansar um pouquinho algumas Descansar. vezes. Isso aí. Principalmente de noite, que eu percebo que à noite ela é Maravilha. maravilhosa. O gráfico fica Quando você assim, acorda aquele que gráfico delícia. Ninguém tem retinho diabetes ali, ó. de noite. Às vezes eu brinco com o paciente que eu falo assim, eu acho que O melhor horário é da madrugada. Não, eu brinco assim, eu acho que o melhor tratamento é eu dar um remedinho pra você continuar dormindo. Quem não tem comida, não tem estresse, o Não gráfico tem nada, fica tá dando pra lindo continuar ali. ali. Perfeito. Ali, Então, quase. Mas Então vamos falar um pouquinho, antes da gente falar de bomba automática, queria que a gente trouxesse uma contribuição, porque muita gente fala, que bomba automática, ok, mas muita gente não sabe o que é bomba, né? O que é uma bomba de insulina, Renata? Fala aí, o que antes de existir, vamos contar um pouquinho das histórias de bomba, até porque a gente tem bomba não automática, no próximo episódio a gente já fala de bomba da Roche, que não é automática, mas o que é uma bomba em geral, uma bomba de insulina? Então, uma bomba de insulina, muita gente ainda não conhece, né? Às vezes a gente vai numa emergência e, bomba de insulina, que é isso? Nunca vi, não sei o que é. Então, realmente ainda tem isso, né? É um dispositivo eletrônico que ele faz, né, as infusões de doses de insulina através de um catéter que é conectado no tecido subcutâneo, nos mesmos locais de aplicação de insulina, caneta ou seringa. E a gente consegue programar uma dose ali mais fisiológica, no caso, né? Uma dose mais parecida, mais ideal para o que aquele paciente necessita, porque a gente trabalha com microdoses. Então, na maioria dos pacientes, a gente consegue um controle muito melhor do que na caneta e seringa. O que eu dou sempre um exemplo para o paciente é, por exemplo, se eu aplico uma insulina basal 24 unidades no dia, e essa insulina dura 24 horas, é como se a insulina liberasse a cada hora uma unidade. Isso aí. Né? Só que em determinados horários eu não preciso de uma unidade, eu preciso de 1,5. Em outros eu preciso de 0,8. Né? Com a bomba, como eu programo por horário, eu consigo personalizar para o paciente Aqueles O que ele blocos, aqueles né, blocos de acordo com a necessidade. Então, isso é a primeira diferença Diferencial. que a gente vai ter ali da caneta seringa para um sistema com bomba. Sim. E a segunda é o que a Renata acabou de falar, que é a precisão da dose. Né? Então, por exemplo, eu calculei ali o meu bolos, né, que eu vou aplicar para comida ou para correção, ou as duas coisas juntas. Vi que minha dose seria 3,6 unidades. E aí na caneta eu faço 3 ou 4. Se for uma caneta de meia, a gente Três. faz Ainda dá. 3,5. Mas a maioria das pessoas usa uma caneta de 1. Sim, Então, muito raro. se eu faço 3, faltou 0,6. Posso fazer uma hiper discreta, provavelmente. Ou Ou uma hipo discreta se eu fizer 4. Sim. Né? Então, na bomba não, eu consigo fazer essa precisão, 3,6 unidades. Então, essa é uma outra coisa que facilita ali com a bomba.
né? Então, Assim, uma hipo ou uma hiper discreta dependendo do paciente, da sensibilidade, né? Porque o exatamente. Depende de muita 0,025 já me causa uma hipoglicemia. é verdade. Então, a depender da sensibilidade. Exato. Né? Mulheres, em geral, têm sensibilidade maior, crianças, né? Então, do que homens, né? Homens têm uma sensibilidade, em geral, pior. Né? Óbvio que vai ter exceção também. Então, essa primeira questão, né? De diferença de um tratamento de caneta para bomba. Né? Então, assim, quando o paciente sai de uma bomba, de um tratamento de basal bolus com caneta ou seringa e vai para a bomba, ele já tem ganho. Ganho de controle, menos hipoglicemia. Sim. Né? E aí, resgate de sintomas também, de hipoglicemia e Isso. Coisa hiperglicemia. que eu tive muito. Né? Prova viva, né? Então, assim, aqueles pacientes com hipoglicemia sintomática, por melhorar o controle, isso acaba melhorando muito, Sim. né? Essa resposta, né, dos sintomas para hipoglicemia. E aí o que a gente vai falar hoje no episódio sobre a 780, ela é uma evolução, né, do sistema de bomba de insulina, né? A gente tem uma bomba ligada a um sensor, né? E a bomba recebe ali os dados do sensor em tempo real. Então, a bomba sabe, né, como está se comportando a glicose no seu sangue, né? E aí conta pra gente, Everton, como que ela funciona na prática, o que ela faz com esses dados que ela recebe. De fato, é uma evolução e tanta, né? Como você falou aí desde o início, bomba de insulina não é algo atual, né? Já vem muitos anos, muitas décadas aí, as pessoas realmente não conhecem. Né? A evolução do tamanho de uma mochila era uma bomba de insulina. Eu prescrevo desde 2005. E hoje em dia ela cabe na palma da sua mão, né? E tem menores que a palma da mão. Tudo bem. E aí essa questão de ser um sistema integrado, né? Porque a própria bomba conversa com o sensor, né? E o sensor está ali medindo a sua glicose, informando para a bomba se sua glicose está alta ou se está baixa. E mediante a isso, ela toma uma decisão, né? Ou não, mas geralmente toma uma decisão onde você precisa de mais insulina ou menos insulina. Então isso acaba te trazendo para dentro do controle, trazendo isso para uma forma mais fácil, de repente, de entender. Se sua glicose está ali durante o dia 200 e, né, a bomba entende que naquele momento você precisa de um pouco mais de insulina. E ela vai lá e aplica um pouco mais de insulina para ela trazer essa glicose de 200 para sua meta. Vamos dizer que a meta seja 100. Então ela vai aplicar para esse 100. E a mesma coisa ela acontece para baixo, né? Se sua glicose, ela vê a tendência dessa glicose descendo, ela para de aplicar insulina para, né, evitar a hipoglicemia. Então, ela se antecipa. Ela antecipa coisas que a gente, né, com a caneta e apenas medição ponta de dedo, de repente a gente não consiga fazer. Porque né? já aplicou basal, o basal tá ali, né? Então, com esses sistemas automáticos, acho que a grande questão é essa. Né? Ela percebe tanto a tendência de subida, né, quanto a própria alta, quanto a tendência de queda. E ela tenta com o aumento, por exemplo, você está subindo, tenta aumentar a basal. Então ela vai tentando compensar. Se ela vê que aquele aumento de basal não está sendo o suficiente, ela começa a fazer microaplicações de bolos para tentar trazer essa glicose ali para o alvo. Então, o sistema começa a ter ali autonomia, né, para trabalhar, né, para trazer você para o alvo. E aí muita gente pensa, acho que vale a pena você esclarecer isso para a gente, Renata, a bomba faz tudo sozinha? Né? Ela é a solução de todos os problemas, o diabetes fica a critério da bomba? Todo mundo acha, né, que a bomba é a cura. Que vou botar a maravilha bomba seria. e não vou fazer mais nada. Quem dera. Acho que daqui a pouco a gente chega nisso, né? Se Deus quiser. Mas, assim, ela não funciona sozinha, né? Ela precisa ainda bastante do paciente, principalmente para contar carboidrato, tudo que come. Igual os pacientes, eu queria comer como uma pessoa normal. Eu falo, você pode comer como uma pessoa normal, é só contar carboidrato e colocar na bomba.
Você ainda tem o benefício de não precisar se furar ali para aplicar fora do horário de uma refeição, né? Então, o paciente ainda precisa fazer a contagem de carboidrato, introduzir, informar para a bomba. Minha glicose está subindo, eu preciso aplicar mesmo? E entender, Sim, né, precisa. o processo, o que está acontecendo, como que ele consegue manejar melhor aquilo. Ainda tem as pontas de dedo, né, mesmo utilizando sensor. Nós falamos sobre isso no episódio anterior, sobre monitorização. Precisa medir, né, mesmo com sensor, precisa medir ponta de dedo. Precisa calibrar o sensor. Precisa né? calibrar, a gente já tem aí algo novo chegando, Sim. né, de sensores que não vão precisar. A próxima geração do sensor da Medtronic, né, o Guardian Que 4, venha logo. né, ele não precisa, ele pode até ser calibrado, Sim. mas ele não precisa ser calibrado, é opcional. né? Nossa, você percebe que está muito fora, você vai lá e calibra, Sim. mas se... Então, assim, existem promessas mais à frente, mas a gente hoje ainda precisa fazer bastante coisa. Porém, no automático, a gente, assim, eu utilizando, eu percebo que ela faz muito mais por mim do que a 640, por exemplo, que é a que eu usava antes. Que era uma bomba que ela era automática para evitar a hipoglicemia. Sim, que também ajudou pra caramba. Muito, né? Nossa. Essas evoluções sequenciais, elas tiveram um papel importante. Sim. Né? Muito. Cada uma foi suprindo uma dor, Sim. né? Como a gente via com a 640, com a pausa para cortar o basal para não fazer hipo, que era ótimo, mas aí tinha um rebote. Né? Tipo, fazia hiperglicemia. Fazia hiper. Né? O que esse sistema com a 780 melhorou muito. Ela Sim. pausa, percebe ali a subida. Se também ela percebe que está subindo, ela já ajusta libera, o basal é. para evitar essa subida. Então ficou muito melhor. Sim. Né? E na hora de analisar, até mesmo que a gente senta no gráfico e vê, a gente consegue ver ali que às vezes até a gente tem um receio de deixar a tecnologia agir, né? E aí a gente vê ali que a bomba já não tá aplicando, mas mesmo assim eu vou lá e aí, não, acho que eu tenho que parar porque a minha glicose tá descendo demais, eu vou entrar numa hipo. E nem sempre é isso, a bomba já parou há muito tempo. Isso aí. E você tá ali achando que ela precisa parar e ela não vai parar, não. Não, e Ela agora vai. tem essa questão que não tem mais o alarme Não de tem suspensão, mais o alarme de suspensão, né? é E aí quem toda tá hora eu acostumado. recebo assim, olha, eu tô quase com hipo, mas a bomba não parou, não suspendeu. Eu falei, parou sim, vai lá no seu gráfico, Olha no vê que gráfico. não tem nenhum pontinho rosa lá, não tem basal. Isso aí. É verdade. É. Porque ela não quer perturbar mais a gente, ela quer deixar a gente em paz. E é o que se discute bastante na literatura, né? Hoje, que eles chamam de cansaço de alarme, né? O alarme fatigue, que é justamente eu deixar o menos usuário saber das coisas que ele não precisa saber. Sim. Deixar a coisa ali A cada fluir. evolução ali da tecnologia, a gente vai tendo menos o que fazer. E aí é difícil o paciente, de repente, deixar de fazer. E ao mesmo para alguns é difícil deixar de fazer. E para outros, eles continuam fazendo. E isso acaba atrapalhando a terapia de trabalhar e trazer um resultado, né, um melhor resultado. Mas ao cada avanço dessa tecnologia, a gente vai vendo o quão mais livre a gente fica. Para né? paciente mais controlador, eu sinto que pelo menos no início, eu falei isso para você lá no passado, eu lembro Eu lembro das a primeira vez consultas. do meu primeiro sensor, ele falou, quem me dera, eu na consulta com o Dr. Rodrigo, quem diria que é medir aqui, ó, 200 e não sei quantas vezes escaneando para ver a glicose. Primeira vez que eu usei sensor na vida. E, tipo, como é que... Nunca que eu ia furar meu dedo mais de 200 vezes num Sim. dia, né? E aí eu Mas falei, né, mas eu lembro quando fui fazer a transição da sua bomba, e eu falei pro Everton, eu não sei se essa bomba é para você, porque ele tem um perfil muito controlador. De ficar ali, né? Eram vários bolos e não sei o que. Blá, blá, blá. Eu falei, será que ele vai Eu deixar. não queria sair da meta de jeito nenhum. Aí eu falei, será que ele vai deixar o algoritmo funcionar? No início eu tinha essa dificuldade. E toda vez que eu teimava com o algoritmo, eu tinha hipo. Então, E aí eu passei a acreditar. Ele de tá certo, verdade. né? Tipo assim, ele tá certo, vamos deixar. Exatamente, é aquela questão de deixar, deixa ele confiar. Eu falo vou muito dormir, isso com o paciente. Aqui, vou dormir e deixar a bomba. Tem uma porque fase clássica que a gente tá fala, melhor. deixa o algoritmo funcionar, deixa ele acontecer. Porque é isso. E aí eu falo com o paciente, fala, mas eu sei que não vai dar certo. Eu falei, tá, deixa não dar certo e você vê se não Porque dá ele certo. precisa Sim. saber.
Até porque o sistema ele tem um tempo, né, De para se aprendizado, adaptar sim. ali, a rotina, a necessidade. Então é o que eu sempre falo, quanto mais utiliza, melhor ele fica, porque ele vai entendendo a nossa necessidade ali conforme o Esse uso. é um outro dado interessante que você falou, né? Quanto maior tempo você tá no smart, né, no Melhor sistema ele vai fechado, trabalhar. melhor ele vai trabalhar. Então, muito paciente que às vezes fica, sai do smart, volta pro smart, não sei o quê, você está atrapalhando ali Atrapalhando o ele. algoritmo se desenvolver Sim. para trabalhar melhor em você. Então é importante, né, deixar o algoritmo ali acontecer. Exatamente. E assim, acho que o que incomoda muito, né, e me incomodava no início, é que às vezes uma hiperglicemia ele acaba demorando um pouquinho mais para fazer essa correção, né? Mas aí a gente eu teimava com ele e tentava fazer outro bolos e no final das contas eu fazia hipo. Hipo. Então é verdade, porque na verdade, acredite nele. ele fez uma hipo, ele já estava agindo, só que a insulina demora a agir. É. E aí você intervia junto com ele, aí ficava insulina demais. Insulina em Sim. cima de insulina. É. E aí- Acaba causando uma hipo. Fazia empilhamento, né, e acabava É isso. fazendo hipoglicemia. Por mais Aos poucos vai que conhecendo fosse e vai pouco, né, que fosse conseguindo. pouca insulina, ele ainda conseguia evoluir para uma hipoglicemia. Outra coisa interessante, a gente está falando de hipoglicemia, né? É falar de correção de hipoglicemia no sistema automático, né? Porque assim, a gente vem com aquela máxima de corrigir hipoglicemia em adulto 15 gramas de carboidrato, 15 minutos, certo? Sim. Só que pro sistema automático a gente vê que não é bem assim, né? Porque como o Everton tá Polêmico isso. polêmico, depende também, não tem muita receita de bolo, mas se a gente parar para pensar, né, eu tô lá quando a minha glicose chegou a 69, né, 70 que seja, meu sistema ele já estava tentando corrigir isso. Sim. Já Então, diminuiu a ele dose. já estava tirando insulina já há um bom tempo. Bom tempo. Então isso já é parte do tratamento, né? Por mais que você fez insulina, né? Por exemplo, eu tô lá, olhei para minha bomba, eu não tô com insulina ativa, fiz uma hipoglicemia e eu já tô sem insulina há algum tempo. Será que 15 gramas Vai ser demais. provavelmente vai ser demais? Então isso se discute bastante, né? Para esses sistemas automáticos em que tirar a insulina já está acontecendo, então de repente eu faço 5 gramas de carboidrato, 10 gramas de carboidrato e deixo. Agora é diferente, por exemplo, se eu estou com insulina ativa, ali eu posso de repente deixar 15 gramas uns mesmo, 15. né? Então isso é importante. A gente falou isso também no episódio de sensor, que é importante quando você faz hipo e está usando sensor, para 15 Confirmar. minutos depois, né, confirmar se você não tiver sintoma, mas 15 minutos depois também olhar a ponta de dedo, né? Porque a tendência é o sensor ele é atrasado em relação à ponta de dedo. É muitas vezes você achar que ainda está com hipoglicemia e você já Não saiu tá. da hipo. E aí a tendência é você comer de novo e acaba fazendo uma baita hiper depois. Então é conferir sempre na ponta de dedo, justamente para checar isso, para não ficar corrigindo demais. Eu acho que isso, não sei se vocês têm essa percepção, né, quando vê os gráficos do paciente, mas esse é um dos problemas para mim mais frequente no consultório, né? Que quando o paciente faz hipo, acaba tendo um rebote de hiper depois, né? Por E tem talvez toda essa questão de até a insulina começar a fazer efeito, mais a quantidade de carboidrato que ele ingeriu ali, até o sistema. Então, eu acho que tem muito a ver com o carboidrato, com a quantidade do paciente já está com aquela ideia fixa. Muita gente também corrige hipoglicemia de forma errada por desespero, né? A gente é compreensível até, né? O sintoma de hipo é muito ruim, né? Eu sempre falo, né? Eu falei, é difícil raciocinar naquele momento, porque é sobrevivência, Sai comendo tudo né? que vê pela frente. Reboco da parede. e mas assim, é lembrar que comer mais não faz subir mais rápido, só faz subir mais. Então eu falo E que principalmente das escolhas. Vai comer um carboidrato complexo num momento que você precisa de um carboidrato simples, né? Vai demorar. E eu sempre falo que é na hora do caos tentar raciocinar, né? Eu falo, come 15 gramas e sai de perto da comida, porque dá fome, né? Dá desespero. Então a tendência você ficar ali do lado da comida é você comer mais, né? Então sai de perto ali, né? E aguarda os 15 minutos para
olhar de novo a sua glicose. Tá com hipo, recorrige. E aí depois, se comeu a mais, corrige o que comeu Corrige a o que mais. comeu. Corrige o que comeu a mais. Aí Tem entra a saída matemática, também, Tem saída né, também, de uma boa corrigir o saída. erro aí. Isso aí, quando já estiver começando a subir, você já joga a Exatamente. diferença. Isso. Né? Comi Então- 30, era só 15, então vou corrigir os 15 e seguir. É. Outra coisa que a gente vê bastante, que também queria a opinião de vocês, é... Como a gente estava falando, o sistema automático ele é ótimo. Mas muitos pacientes, né, quando saem do alvo, no pós-prandial, é porque lançou a insulina ou muito perto de comer, ou depois de comer. Então fica aquela curva íngreme, né? Exato. Aquela subida muito rápida de glicose para depois cair, né? Sim. E Então- aí tem paciente até que faz hipo, né? Porque a gente acha às vezes que tá indo um pouco insulina, mas na verdade só adiantar o bolo já adiantaria. Exatamente. Já. O que eu falo sempre com os pacientes, a maior causa de hipo no sistema automático é lançar insulina no tempo errado. Porque pensa comigo, você comeu 30 gramas, a contagem está certinho, você lançou a insulina para 30. Só que em vez de você aplicar a insulina antes de comer, você aplicou depois. Então a glicose vai explodir, Começar a subir. Sim. né? Então ela vai lá para 250. Nesse momento 250, o que o sistema entende? Faltou Faltou a insulina. Então ele vai Ele tentar manda ajudar mais. ali. Sim. Só que a quantidade de insulina foi certa. E aí quando começar a despencar, ele vai tentar parar o basal. Mas muitas vezes Não dá certo. não consegue frear. E acaba fazendo hipo depois. Sim. Então, muitas hipoglicemias são geradas pelo tempo errado Da aplicação em si. da aplicação. É, e São, faz muita são poucas diferença, nuances, é. poucas coisas que a gente tem que pensar ali. É pouca, né? assim. Pouquinho, Esperar mais 15 que minutos é 40. moleza, né? Tipo, tô com fome, esperar 15 minutos é tranquilo. Comida Tô chegou, tá atrasada. quentinho. Tô atrasada, tipo assim. Como é que faz, né? Mas é bem difícil, porque são várias Tô coisas saindo que com podem amigos, né? alterar. Todo mundo tá comendo, eu vou ficar esperando 15 fica minutos igual um esperando. Zé Mané. Não, então assim, É, Costumava muito falar para poder aplicar o mínimo. Ah, eu vou comer, então aplico o mínimo que eu vou comer para eu depois, tenho às para vezes depois utilizado essa aplicar estratégia. o restante. É. Pode ser interessante, mas pode entrar no mesmo caso que o Dr. Rodrigo falou. Você aplicou o mínimo e o mínimo pode ser muito, né? o que eu falo sempre, por exemplo, tem muita gente paciente que às vezes fala, eu vou num self-service, ou eu vou num restaurante e não sei o que eu vou pedir, ou eu vou num restaurante diferente do que eu como, não sei o que tem. E aí eu falo, você come menos de 15 gramas de carboidrato? O paciente fala, não, menos de 15 eu nunca como. Eu falei, então lança 15. É, E aí quando você Pelo chegar menos vai ter lá, algum efeito da insulina já fazendo. quando chegou lá, eu comi 30. Beleza, lança mais 15 imediatamente antes. Mas você já tem alguma agindo. Então isso já minimiza ali o seu Essa pico. curva. Eu acho que é uma outra coisa que a bomba faz muita diferença. Porque assim, se fosse na caneta, ia ter que aplicar uma primeira Depois dose para de aplicar uma novo. segunda Depois aplicar a dose. segunda. Né? Então, por mais que a picada não seja tão... Mas é chato, né? Você ficar se picando novamente, né? Então, eu acho que é uma outra vantagem da bomba é você poder fazer 1000 aplicações com um furo só a cada 3 dias, né? É verdade. Então isso... E assim, em relação à alimentação, ainda existe, né, no sistema um bolo de detecção de refeição. Se ele detecta que glicose está É a única subindo bomba, né? muito rápido, ele entende que é carboidrato. Então ele começa a liberar um monte de bolos de correção. que porque a são única coisa que bolos- faz subir assim é comida. a glicose tão rápido é comida. Então, ele detecta Eu como uma acho refeição não muito anunciada. legal. Às vezes eu olho um gráfico assim de paciente, eu falo, que hora você comeu? 3 horas. Eu falei, eu sei, não aplicou, né? Não contou. Como é que você sabe? Eu falei, olha aqui o gráfico. Olhamos no gráfico. Um atrás do milhão outro. de- Dá pra saber direitinho. Uma outra coisa que eu acho que mudou muito, pelo menos pra mim, médico, pra indicação, porque assim, se a gente pega lá, até nos livros, né? Critério de indicação de bomba de insulina, né? Paciente disciplinado, que faz contagem de carboidrato, que lelé, que blé, blé, blé. Tá, isso continua sendo importante, porque Sim. assim, o paciente tem que monitorizar, o paciente tem que fazer contagem, mas tem um estudo com Tem adolescente. estudos que mostram essa questão de até pacientes sem contagem, o controle melhora exatamente por essa questão de detecção de alimentação e
vamos dizer que seja suspensão na previsão da hipo, porque vai além disso, né? Mas que isso também acaba melhorando o controle. Tem um estudo específico que ele pegou adolescentes e aí dividiu em 2 grupos. Um de contagem precisa. E o outro ele pegava as refeições habituais dos pacientes e fazia uma média do carboidrato. Né, que ele chamava de fix e flex. Né, o flex era contagem precisa. E o fix era fixo, ou seja... Discutimos bastante sobre esse estudo, né? É muito legal dose isso. determinada, né? Então, por exemplo, se tem dia que eu como 20 ou 30 no café da manhã, então a média fica 25. Então, no café da manhã, mesmo no dia que eu como 20 ou que eu como 30, eu lanço 25. Né? Então, fica mais fácil ali. E aí o que ele viu? Os 2 grupos ficam bem controlados. Obviamente, o grupo que ficou melhor controlado é aquele com a contagem precisa. Mas o grupo que fez uma contagem aproximada ficou com um tempo no alvo quase de 70%. Ou seja, quase no que a gente quer. Então ver essa melhora para um paciente mesmo ele não cumprindo a parte dele, né? Exatamente. Ou cumprindo parcialmente. Talvez. Né? Porque ele tem que informar o carboidrato. Nesse estudo ele informava o carboidrato. Né? Então, isso é interessante para a gente ver que os sistemas começam... Até o sistema que lançou lá nos Estados Unidos, o iLet, é muito legal, um sistema de pâncreas biônico, em que você não programa nem basal inicial. Você coloca o peso do paciente e ele já começa com uma dose. Ele calcula pelo peso e vai. E aí, a partir daquela resposta inicial, ele vai aumentando ou diminuindo o basal e ele vai sentindo. Né? E nesse sistema, o indivíduo ele informa um bolus P, M ou G. Ou seja, você está comendo pouco carboidrato, médio ou muito? Só isso. E ele só vai. Sabe? Então, ele começa... É uma bomba, obviamente, que ela não traz um controle preciso. A média lá dos estudos ficou em torno de 70%. Ótimo, mas assim, para algumas pessoas isso faz sentido. Né? Por exemplo, para uma pessoa controladora, né, vocês dois se encaixam bem ali, que querem um controle... Tá aproveitando que é o nosso médico. Óbvio, eu conheço a raça que eu trabalho. Então, para vocês que querem um controle mais fino, uma bomba dessa talvez não faça tanto sentido. Eu quero precisão. Mas para alguns pacientes que falam, eu tenho dificuldade de fazer o básico, se eu tiver uma bomba que faça por mim. Por mim, ótimo. Eu vou ali deixar ela... Então, isso é muito legal de ver também que a tecnologia começa a abraçar perfis diferentes. Eu acho que essa grande nuance, né, da tecnologia, que tipo, não é tudo para todo mundo, né? A gente tem que ter perfis de tipos diferentes, né? Tem paciente que, né, agora com o Libre 2 que tem alarme, tem paciente que vai falar, não quero alarme. Ok, o alarme é opcional. Engraçado. Né? Agora, só cortando a parte, mas indo para a parte, como você diz, de prosa, eu tive tava de férias mês passado e teve um encontro com um pessoal diabético, né? E aí uma das pessoas não gostava da bomba por conta de alarme, por conta disso, não quero, prefiro minha caneta usando sensor. E aí tava, graças a Deus, Libre 2 chegou. Eu falei, mas será que vai se adaptar? Eu falei, não, me conta se vai dar certo. Tô esperando, a pessoa tá testando, tá vendo como é que vai ser. Eu acho que vai trazer uma melhoria, porque eu já conheço o perfil ali dos amigos. A gente, né, o profissional às vezes fala um pouquinho mais alto, a gente já conhece. Mas a gente consegue perceber que essas evoluções pode ter um lado extremamente positivo para, né, um perfil e outro, de repente, não se adaptar. Exatamente. E é muito legal desses sistemas, assim, é a possibilidade, obviamente, de você customizar se você quer alarme ou não, e também customizar o valor que você quer. Sim. Né? Tem paciente que já, né, por exemplo, para hiper no Libre 2 Plus, você pode colocar 120, né, para cima. Não, tem paciente que vai querer 140, que me avise, né? Toda hora. E outros pacientes que falam, não, coloca 250.
E é isso, assim, entender, né, o que cabe para cada um, né? Sim. Mesma coisa para hipo. Ah, não, quando tiver 80 já me avisa, porque eu posso me programar para não ter hipo, dependendo da insulina ativa. Outros não, só quando tiver 70 mesmo me avisa, para não ficar me avisando toda hora. Então, Vai de cada um. Né? vai de cada um, né? Entender ali que cada um funciona de um jeito. Outra coisa importante, né, que eu queria usar a expertise de vocês dois como usuários, contagem de carboidrato de vocês é sempre precisa, né? Vocês nunca chutaram carboidrato. Ai, ele quer deixar a nossa média onde? Né? Então, Eu E conto, aí? tu conta. Então, o chute é inevitável, né? Eu acho que, Tem assim... uma hora, tem um negocinho ali, às vezes uma pressa que acaba... Né? Não, e nem só isso, mas às vezes você vai num lugar que você não está acostumada a comer aquilo dali. Você não faz E- a mínima ideia de quanto tem. e eu sempre falo, contagem pode ser simples ou ela pode ser muito complexa. Muita Sim. coisa. Né? Aí falando no meu particular, e não é nem besteira. Vitamina de abacate pra mim é um problema. Já falei com o meu nutricionista e tudo mais. Se eu como abacate puro, eu acerto a contagem. Se eu tomo leite puro, acerta a contagem. Se eu bato os dois no liquidificador, acho que ali deve soltar um pouco de açúcar. E eu não consigo. Ou eu fico com Rende mais carboidrato ali. ou eu fico com hiper ou eu tenho hipo. Então eu falo assim, aí eu tenho... Não, mas aí eu fico ali, ó, persistindo pra ver. E o ingrediente é o mesmo. A contagem é a mesma. O que tá mudando? O que tá de diferente ali? Então, assim, tem muito disso. E é uma coisa que eu faço em casa. Aí você imagine, tipo, sair, tô no restaurante e não sei como foi feita essa carne assada. Se botaram açúcar, se não colocaram. É né? muito difícil. É Contar difícil. carboidrato é muito difícil. A gente fala, não tá contando, mas, gente, é muito É complicado. difícil. É Então, muito. assim, eu concordo com vocês, o chute é inevitável. É né? inevitável. Às Quando vezes, eu tô, às vezes, conversando com alguns médicos que não são endócrinos ou não estão acostumados com bomba, ou então com pacientes assim, né? Por conta até do outro vínculo de trabalho, né? Em hospital em si, já teve situações de falar assim, mas como é que você vai comer isso? Eu falei, eu conto carboidrato, já tenho acertado com o meu médico, já tá programado na bomba, eu aplico e vou comer. Aí E fica, mas... Como é que você conta isso? Como é que você conta? Aí fica assim, eu falei, aí eu começo a montar meu prato. Olha, você tá colocando isso, então tem 15 disso, 10 daquilo. Aí tu fica, mas como é que tu sabe? Um dia, aí eu como diabético pensava nisso, um dia eu vou ser igual ele, que eu vou saber. Aí você vê, cara, tem muita coisa pra te ajudar. Tem aplicativo, tem a Glico, tem um monte de coisa hoje em dia. E aos poucos você vai gravando. Você vai Eu ia sabendo. Às falar vezes não é isso. nem uma coisa que tá no seu dia a dia, mas você sabe a quantidade de carboidrato, porque em algum momento você já viu. Né? eu falo muito, eu não tenho diabetes, mas eu tenho Já sabe. várias coisas, eu me forcei a saber até para numa consulta discutir, por exemplo, eu peço um recordatório da refeição, ou às vezes na análise de gráfico, quando eu vejo às vezes tem muita hiper pós-prandial, pode ser erro de contagem, não às vezes não é só dose de insulina. Sim. Né? Então eu sempre pego, hoje, O que você comeu? Eu comi Clássico. um pão, eu comi não sei o que. Beleza, então eu já sei que um pão tem 30, né, um francês tem 30. E aí você vai no beleza, a contagem bateu. Então, almoço. Comi 3 colheres de arroz. De sopa, 15. Aí você vai somando, beleza. Então você já vai... Isso te ajuda a ter um discernimento básico ali se o paciente tem um erro grosseiro de contagem ou não. Sim. Então isso já ajuda ali. Né? Então eu acho importante o médico, mesmo que não tenha diabetes, saber esse básico bem feito ali da contagem para ajudar, né, ali a analisar, né, um básico, né? Então, dito isso, então, de que chute inevitável, a forma de chutar, uma outra pergunta que eu acho que é Isso bem é polêmica, importante. né? Já tem. A forma de chutar para 780 É diferente. é diferente? Você chuta para mais ou chuta para menos? Eu sempre chuto pra menos. E a indicação é para menos mesmo, porque se você pensar na questão do automático, se você tá em dúvida, né, vou comer uma casquinha do McDonald's, vou dar um exemplo.
E essa casquinha tem 30 gramas de carboidrato. Tô em dúvida, não sei se é 30 ou se é 20. Chuta 20. Porque quando o algoritmo perceber que você comeu e tá aumentando a sua glicose, os 10 que faltou, ele vai aplicar. Ele vai corrigindo Ele vai corrigindo Por mais que automático. faça uma hiper, Por mais que suba um pouco a sua glicose, mas você vai voltar para ali para meta em algum momento. Ele corre atrás daquele Já ao prejuízo contrário, você corre um risco um pouco maior, né, de ter a hipo ou não, né? eu acho que também, assim, olhando, né, eu já vi gráficos de paciente com erros pequenos, né? Quando é um pouco a mais, ele também, com a suspensão, ele vai conseguir Ele conter. consegue. Né? Então, Sim. mas eu concordo com vocês. Assim, A acho que- menos que seja um erro muito... aí não tem jeito, Muito é inevitável. grande. Mas, por Exatamente. exemplo, a depender do alimento, né? Obviamente, por exemplo, um alimento misto, né? Uma refeição tipo almoço, né? Que tem ali proteína, gordura, não sei o quê. Eu acho que assim, o erro acaba facilitando mais, ele se camufla mais porque a glicose sobe mais devagar, né? A maioria das vezes. E aí isso consegue, né? Mas, por exemplo, se for um carboidrato simples, eu não sei se um sorvete eu lançaria um pouco a menos. Por né? conta do Eu acho efeito. que talvez um pouquinho a mais pela absorção mais rápida, talvez não fizesse tanta diferença, ele consegue conter. Então, mas é um assunto polêmico, porque assim, os sistemas automáticos eles conseguem corrigir, né? E eu acho que esse é o grande barato deles, as pequenas variações para mais ou para menos da Sim. contagem. Porque assim, existe um erro embutido, né, em contagem, né? Muitas vezes as pessoas falam, uma excelente forma da gente acertar a contagem é diminuir o quanto você come, Já tive muitos pacientes assim. né? Porque assim, por exemplo, se eu como... Ou então robotizar, né? Usar a mesma... tem gente que não se tentar incomoda. a mesma alimentação. Eu já tive pacientes que têm limitação cognitiva mesmo para contar, né? Então, assim, não conseguem, né? Tem dificuldade de conta, né? Pacientes mais semi-analfabetos mesmo. Então, a gente engessou, né? O trabalho foi engessar a contagem. E aí eu conversei com o Nutri e falamos, olha, vamos criar 5 refeições diferentes com a mesma quantidade de carboidrato? Aquela lista de substituição. Então assim, essa é uma outra possibilidade, né? Então, assim, Sim. para alguns pacientes. Então, é isso, né? Então, nosso trabalho de médico educador muitas É vezes a troca ali dos feelings. é entender o que o paciente precisa, né? E para fazer aquilo acontecer, né? Então, obviamente, tudo quanto mais precisão a gente tiver em tudo, mais o controle vai ser ali fininho. Com Né? certeza. Então, mas quando eu falo reduzir quantidade de carboidrato, por exemplo, se eu como uma refeição de 30 gramas, o meu erro é menor. Né? Pode ser 27, pode ser não sei o quê. Agora, se eu tô comendo uma refeição de 90 gramas, A tendência ao erro é maior. Né? vou errar 10 gramas. Então, isso já amplifica ali. Sim. Né? Então, até recentemente, teve um estudo, né, dessas medicações, essas canetas que se usam para diabetes tipo 2 ou para obesidade, em diabetes tipo 1, com sobrepeso, mostrando que melhora o controle da glicemia. Não é porque essas medicações estimulam a liberação de insulina, como faz no diabetes tipo 2, porque não tem insulina para liberar. Mas é porque a quantidade de refeição diminui, a fome diminui. E aí, obviamente, o pico pós-prandial vai ser menor. Né? O erro da contagem vai ser menor. Sim. Né? Então, muitas vezes, né, os pacientes que conseguem ou estão lá com sobrepeso e vão reduzir, né, podem fazer mais refeições com menos carboidrato. Isso é uma outra forma de tentar conter ali o pós-prandial, diminuir o erro de contagem. Fica um pouco mais simples. Né? Então, isso é uma coisa interessante para a gente conversar. Então, eu queria que vocês dois listassem para mim, cada um fala um, que você acha, qual é o benefício do sistema. O primeiro benefício que você vê, tipo assim, esse 780 para mim é isso. Tem tanta coisa. Então você vai voltar para você, fala um. O primeiro benefício... Um benefício que eu já tive com a 640 foi dormir a noite toda.
porque eu tinha Eu ia falar, o hipoglicemia toda principal madrugada. O principal é isso, né? Toda paz na madrugada É paz eu na tinha madrugada. E aí foi algo que eu disse lá que acaba esbarrando, né, quem tá em volta, né? A questão da minha mãe falar assim, agora eu consigo dormir tranquilo, porque se eu fizesse, se no caso a minha glicose descesse, ela parava, se tá subindo, ela aplica, então você acaba tendo uma noite mais tranquila, sem muitos perrengues, né? Acho que se você fez a sua parte, você não vai ter tanto perrengue. Eu ia falar da correção automática, né? Porque eu achava que pelo meu, como você diz, meu lado controlador ali, ansioso, a bomba não teria tanta correção automática. Não seria tão boa quanto você. E aí a gente vê que não, que às vezes a gente tem um momento que ela faz aquilo ali que você não tem como. Por exemplo, hoje eu vejo algo particular meu. Você se decepcionou que muitas vezes ela é melhor do que você. Melhor do que eu, isso aí. Tem momentos que, que a gente não consegue, né? A gente não tem como mexer Sim. na bomba ali 24 horas. Sim. Então, tô dirigindo. A bomba faz a correção sozinha. Então, aquele estresse ali do trânsito, isso me traz um benefício. Porque às vezes eu chego no meu destino e a glicose não tá... eu não tô em hiper, né? Sim. Porque ela já... Ela foi fazendo trabalho. Ela foi fazendo o trabalho dela. Então isso trouxe uma vantagem imensa. Sobrou mais tempo para viver. Sobra muito. E em paz, né? Sem muitos avisos, muitos alertas, alarmes. Acho que isso também Mesmo a gente melhorou configurando bastante. o mínimo possível, né? E assim, as doses personalizadas, né? Porque apesar de ter a configuração do basal manual, quando migra para o automático é totalmente todo ela. personalizada. Tudo Isso é uma coisa muito comigo, legal. né? E é legal da gente falar isso, né? Porque muitos pacientes, né? Ontem mesmo uma paciente falou comigo, só não acho que precisa ajustar o basal. Eu falei, não, é ela que ajusta. Né? Então, o trabalho também pra gente, né? Pra médico, É menor. É menor. Melhorou, Então, assim, o basal, ela vê necessidade a cada 5 minutos quando a glicemia atualiza. Então, é ela que pensa, né, de forma automática. Então, assim, eu não preciso atualizar a basal, ajustar, porque ela ajusta sozinha. Né? Obviamente, eu preciso ajustar a basal quando a bomba volta para o manual, muitas vezes. Eu preciso ajustar. Né? Então, isso é importante. E o que o médico vai ajustar é insulina ativa, duração de insulina ativa e relação insulina-carboidrato. E o alvo do E o alvo do automático, né? isso aí. Que a Às gente vezes vai... a gente ajusta para... Isso aí. Tem 3 alvos possíveis, 100, 110, 120, né? E a insulina ativa, né? Que pode ir até para 2 horas, né? De mínimo. Né? Então, quanto menor a insulina ativa, né? Ou seja... mais correção. O sistema considera que a insulina acaba a ação mais rápido, então ela fica mais livre para fazer mais insulina, porque ela sabe que a insulina está acabando a duração mais rápido. Então ela fica mais agressivo na correção. Né? Então, para aqueles pacientes que têm uma dificuldade de correção, que não tem tanta hipoglicemia, a gente vai. Né? E o interessante é sempre que possível a gente chegar nessas 2 horas, né, de duração de insulina ativa para deixar o sistema ali o mais agressivo possível para conter essas variações. Obviamente, alguns pacientes não conseguem, né, porque às vezes fazem mais hipoglicemia. Tem pacientes, especialmente esses pacientes que não conseguem lançar com antecedência o bolos, faz a hiper, depois o sistema vai querer corrigir, faz hipoglicemia depois. Então a gente vai ter que ir percebendo, né? Aí a gente pode algumas vezes deixar em 2 horas, mas aumentar o alvo para, em vez de corrigir para 100, corrigir para 110 ou para 120. Então a gente vai percebendo e customizando para cada perfil de paciente, né? De como ele se comporta de glicemia. É um grande benefício. Na verdade, de todas as bombas, né? Mas com o automático ali, eu acho que ficou bem melhor, bem mais personalizado. Bem mais fácil. Menos robô, né? Menos... É engraçado isso, né? O robô, a gente pensa na questão da tecnologia e ao mesmo tempo ele te traz uma liberdade. E é engraçado você falar da questão de liberdade bomba. Muita gente, quando não usa bomba e pensa em usar bomba, acha que ficar preso a um aparelho é perder a liberdade. Eu costumo falar que foi uma prisão que me trouxe a maior liberdade da minha vida. Claro que a gente entende a necessidade de cada um, né? De cada pessoa que, de fato, não tem receita de bolo. Mas eu andar com um aparelho preso a mim me trouxe uma liberdade de eu conseguir
trabalhar onde for, fazer o que tiver que fazer, sair, enfim, curtir a minha vida sem problemas algum, né? Eu sempre Em faço uma relação- analogia, eu falo, você esquece o celular em casa? Aí a pessoa fala, não. Eu falei, Por então... que esquece a bomba, né? Não, eu falo, Já esqueceu a bomba em casa, Renata? Eu não, nunca. Nunca. É muito CDF, até Nunca, nisso. Ela nunca mesmo. Eu não posso falar a mesma coisa que eu já esqueci a bomba e o celular. eu já tive paciente que voltar esqueceu meio no do meu caminho. consultório. Ai, meu Deus. Tirou a bomba pra ler, né, pra eu fazer o upload dos E não dados. botou de volta. Eu não E botei. aí, ajustei, entreguei. O paciente deixou ele no botou em cantinho, cima. ficamos batendo papo, não sei o que, pá, pá, pá. Daqui a pouco entra a secretária, fulano tá perguntando se a bomba tá aí. Eu olhei na mesa, tava atrás do meu computador, não dá nem pra eu ver. Nem pra ver. Aí eu falei, tá aqui. Aí a pessoa tava no ônibus já, voltando pra casa, volta pro consultório. Ai, meu Deus. Não, Costuma esqueci. checar antes, tá tudo aqui, a bomba tá aqui, dependendo de onde Eu tá. não sei, eu acho que ela já faz parte, sabe? A gente já se igual meus acostuma. aparelhos do ouvido, eu já saio da cama, a primeira coisa que eu Já faço, eu colocando. abro a caixinha, que ele fica numa caixinha quentinha, né, pra desumidificar. E aí eu acordo, abro o olho, já meço a glicemia, abro a caixinha, pego, boto no ouvido e saio. É igual a bomba pra mim, eu saio do banho, coloco ela e saio. Acho Tem muita que já gente que tem faz. isso. Como é que eu vou dormir com isso? Eu falei, você escolhe. Se você quer dormir com ela presa, quer dormir com ela solta na cama, aí é você. Você vai vê como perceber, que vai sentindo ser. ali o clima. Como é que fica melhor, Isso né? aí. Como é que se sente melhor E aí tal. Acho que tem isso ainda é a muito questão do pessoal, relacionamento, né? Tipo, quem tem um relacionamento. Mas aí meu marido ou minha esposa vai ficar em cima. Mas teu pâncreas tá ali do lado, né? Então Isso você aí. precisa. Se precisar, ir tira mexendo. também, né? Isso aí, também tem como. Tipo, você escolhe se conecta ou desconecta e tá tudo certo. Lembrando que à noite você tem que ficar com a bomba, tá, gente? Não. Depois, quando tudo acabar, tem que voltar a conectar. Volta Não pode esquecer. isso aí. Não pode esquecer. E uma Não coisa pode muito relaxar, dormir e importante, esquecer da bomba. Suspender. Suspender. Porque nas outras não fazia nenhuma diferença, né? Quer dizer, entre aspas, ia perder ali um pouco de insulina, mas era bem pouquinho. Mas no sistema automático, quando a gente retira ela do corpo e não suspende, se ela fizer correções automáticas e até o Ela tá próprio contando basal, aquilo. ela tá contando aquilo dali como se estivesse vindo para mim, né? E aí pode ser que daqui a meia hora eu precise dessa correção. Mas ela acha que ainda tem insulina Ela ativa. acha que foi pra mim e não vai me dar. Então, gente, é muito Suspende. importante suspender. Para ali um Agora- segundinho, suspende Suspende. Agora- e continua. Como eu sei que você às vezes fala, eu vou usar um pouquinho da sua forma de falar aqui. Mas eu lembrei de um paciente nosso que tinha um controle bom e toda vez que chegava numa quarta-feira, se eu não me engano, nem sei se tu vai lembrar disso, chegava numa quarta-feira, o controle era péssimo. A gente não conseguia decifrar o que ia acontecer na quarta-feira. Até o momento que eu falei assim, mas como é que foi sua semana? O que você comeu? E quarta-feira? Quarta-feira eu tava com a minha namorada. E eu, tá, então é isso, doutor. Tá acontecendo Quarta-feira. tal e tal coisa, quarta-feira, por isso tem hipo, porque tira a bomba, não desliga, né? Coloca a bomba e aplica demais e assim vai sendo. Então era um caso sério. Era um Eu momento lembro específico. Era um momento específico. Era o dia do encontro. Isso aí. Mas Agora no automático é muito importante. muito suspender. importante. Eu costumo até dar o exemplo de banho. Vai tomar banho, sua glicose deu 100. Tá, vou botar a merda. Deu 100. Você tirou a bomba, não parou. Ela tá ali aplicando a cada 5 minutos, né? Aplicando a insulina. Lembrando que você não sabe se esses 5 minutos começou a contar de agora ou já tinha 4 minutos e meio e vai aplicar, né? E aí você entrou pra tomar banho, sua glicose começou a subir. 150, 200, a bomba tá lá aplicando na pia, né? Quando você coloca em você, o sistema entende que aquela insulina foi aplicada. E aí, nisso, minha glicose está 200, vou corrigir. A bomba não vai deixar você corrigir porque ela entende que já aplicou insulina em você. E, né, ela não tem a noção de que estava na pia, né? Então, eu falo assim, gente, vai tirar para tomar banho, pausa e depois a gente volta com a bomba e aplica a insulina que tiver, né? Outra coisa interessante com esse sistema só dá pra fazer coisa pela bomba ou dá pra fazer pelo telefone?
Só pela bomba. O aplicativo, né? Existe um aplicativo que se conecta com a bomba, com o sistema, mas ele é só para visualização, para você receber as notificações que vão para a tela da bomba, mas não é um controle remoto. É só para visualizar mesmo e ajuda bastante porque outras pessoas podem ter acesso aos nossos dados. Uma mãe, para uma mãe. Para uma mãe isso nem faz diferença, né? Para os pais Nossa, isso faz uma eu diferença acho imensa. isso. Poderia ter falado isso no benefício. Sim. Porque foi um benefício muito Gigante, grande. né? Porque assim, é uma grande dificuldade, eu vejo, por exemplo, com as mães, né? Os pais de crianças muito pequenas que estão ali, Vai às vezes pra creche. antes dos 3 anos, né? Que vai pro primeiro ano pra escola, muitas vezes os pais falam, não, vou colocar só quando fizer com 4 anos. Ou fica postergando, porque assim, é o medo, né? Porque assim, quando tá comigo, beleza, eu tô vendo o tempo inteiro. Vai pra escola, será que alguém vai ver? Exatamente. Né? Então, Eu imagino com esses que sistemas, né? Agora com o Libre 2, que é a leitura em tempo Também dá real, pra- né? Com a bomba, agora com o aplicativo, eu consigo acompanhar em tempo real, né? Tô com uma IPA aqui, a professora não viu, eu ligo pra escola, olha, De tia, fato. dá uma... O fato é um sistema integrado. Então, além do sensor se comunicar com a bomba e mostrar para a bomba quanto está a sua glicose, você consegue conectar isso ao seu celular e compartilhar com outras pessoas. Então, o médico pode acompanhar se ele quiser, o pai, a mãe, o tio, a avó, né? Esposa, Quem conseguir, esposo, né? Enfim, consegue acompanhar e, querendo ou não, te salvar às vezes, né? De tá tendo uma hipo e não tá sentindo, ou tá tendo uma hiper, por que que não corrigiu? Então a mãe fica... Tem alguns pacientes que ficam, sério isso? Não Eu falo, quero. Por quê? Não Porque quero. vai ficar olhando, vai me ligar toda hora. Aí Sim. eu falo, olha, vamos pensar pelo lado positivo, Por né? segurança, né? Exatamente. E pra gente finalizar, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, a gente já contou em alguns episódios, você teve, né, a sua história aí com câncer, precisou, né, fazer quimioterapia, corticoide, né? Queria que você falasse um pouquinho de como esse sistema automático te ajudou. Porque a gente sabe, por exemplo, corticoide aumenta muito a glicose, né? Sim. Como é que funcionou tudo? Então, calhou de eu comprar a bomba, né? Na época que eu descobri tudo isso. Na verdade, eu ainda nem tinha o diagnóstico, mas já sabia que era ali um câncer de fato, mas não qual. E aí, acabei tendo a oportunidade da compra, comprei. E realmente, durante todo o tratamento, eu senti, assim, um benefício muito grande. Primeiro que eu já estava com outra doença muito mais importante naquele momento para pensar, né? Pra Eu ficar pensando em diabetes, não né? queria saber de diabetes, porque eu não estava com tempo nem cabeça para isso, né? Então, o primeiro benefício nessa ocasião já foi isso, que ela me ajudou bastante, fazendo muito por mim. A questão do corticoide, né, que você mesmo citou, a gente conversava bastante, nos primeiros momentos não dava certo, aí você foi num congresso, olha, acabei de ver aqui uma aula. Te liguei do congresso. Acabei de ver uma aula, vamos testar, quando é que você tem químio? Amanhã. Aí vamos testar amanhã. E a gente foi nesse primeiro Adoro dia. esse lado dele, tipo... Já deu certo. E assim, teve uma ou duas que não deu certo também, porque eu acho que eu comi e não lancei antes e acabou. E aí a gente foi entendendo, né, a ação do corticoide, em que momento que ele subia, quanto que a gente precisava. Qual refeição dava pra fazer? Qual refeição, nossa, assim, me ajudou muito. Eu acho que não teria saído desse tratamento todo de 6 meses, 12 doses de quimioterapia, com 12 corticoides venosos, com 5,9 de glicada, né? Acho que jamais. É uma decepção uma pessoa dessa, né? Então, A gente consegue ver Jamais. que o sistema integrado acaba ajudando nessas nuances de preocupação da maioria dos pacientes, de mães e tudo mais, em relação ao que pode alterar, né? Tipo, corticoide, infecções que acabam alterando. Eu não esqueço uma vez que eu tive uma hepatite e fiquei internado. E aí eu entrei em 2 dilemas. Primeiro, que o hospital queria retirar a minha bomba de insulina. que é um outro caos com bomba, né? Era véspera de feriado à noite. E aí o médico, eu não tinha até então falado que eu era enfermeiro, que educador em diabetes, não tinha falado nada disso. Eu estava ali como Everton paciente. Eu estava passando muito mal para falar aquilo que eu, né, que eu tinha estudado.
E aí ele falou assim, tudo bem, se você conseguir que o seu médico, que eu fale com o seu médico para ele prescrever e colocar ele como responsável de conseguir monitorizar, ou, enfim, né, conseguir manipular a sua terapia no período da sua internação, você pode utilizar. Aí eu falei, tá bom. Eu, como paciente, sei que eu não preciso usar a medicação que o senhor quer prescrever. Então, NPH irregular para voltar para o protocolo do hospital, eu não vou fazer. E a minha bomba eu não vou tirar. Mas toma aqui o telefone do meu médico, pode ligar. Ele não sabia da relação em si que eu tinha com o médico. Aí eu lembro do que o médico foi murchando, né? Ele falando no posto, assim, na minha frente. E eu fui vendo ele murchando, aí depois ele veio... Poxa, ele falou que você que é enfermeiro e estuda diabetes, que trata os pacientes dele. Eu falei, então, também tem esse lado, mas, né? E aí eu lembro que durante a minha internação, né, por conta dessa infecção, que é algo que altera, a minha glicose, acho que o mais alto que ela chegou foi 160. E aí ele lembra que eu falava assim, gente, o pico dele foi 160. E agora eu falei, então, se eu tivesse tirado isso aqui, ia tá o caos. Provavelmente ia estar um caos. E aí a gente consegue ver essa... Que ajuda, né? Facilita a gente. Infelizmente, o controle glicêmico no hospital, para diabetes tipo 1, é muito aquém, né? Falta muito conhecimento dos profissionais em geral, muito. Né? Eu tive uma paciente gestante agora que internou com prematura, com um trabalho de parto prematuro, né? E aí também queriam... Eu falei... Deixa ela manejar e aí eu vou discutindo com ela, eu me comprometo a falar todo dia com ela e aí ajustando. Aí o mestre, não, tudo bem então. Eu falei, por que iam colocar lá a insulina de 4 em 4 horas pra ela? Falei, não, ela corrige 2 horas se precisar e a gente vai calculando. Uma vez que eu tava de folga e aí uma médica, né, eu trabalho em uma emergência e a médica me ligou, tipo, Everton, tem uma paciente aqui com hipo, mas ela usa o aparelho igual o seu. E aí, não sei o que, a gente não tá conseguindo tirar. Aí foi espontâneo, né? Assim, saiu. Eu falei, mas quando o paciente chega na emergência com hipo, tu tira o pâncreas dele? Aí ela... Faz a glicose nele. Eu ouvi ela no telefone, tipo assim, faz a glicose nele que depois... Eu falei, então, não precisa tirar. Corrige a hipo. Corrige a hipo, depois a gente resolve. Vê o que vai fazer. A mesma coisa é para cirurgia, né? Eu fiz 2 cirurgias durante o tratamento e as 2, graças a Deus, eu consegui ficar com a bomba. Na verdade, na segunda, que foi para a colocação do catéter de quimioterapia, o médico primeiro perguntou, quanto tempo você pode ficar sem ela? Eu, 2 horas. Ele, então, você pode ficar 1 hora sem ela? Eu falei, posso, a glicose estava boa, né? E aí, acabei tirando na segunda, mas na primeira, o anestesista falou, eu quero que você fique, me ensina a usar. O que eu faço? O que eu preciso fazer? Já tive paciente que o médico da cirurgia mandou parar a insulina 12 horas antes. Meu Deus. Aí a paciente me ligou, eu falei, não. Pelo amor de Deus, não pode. E aí, eu falei, não, pede pra ele me ligar, vou orientar, não sei o que. E aí, eu sempre falo né, assim, a gente tem que entender também um pouco o lado do profissional que tá ali. Né? Vamos pegar um anestesista, você faz uma né? E é uma cirurgia longa que ele não sabe manejar, Sim. Né? E eu sempre falo o seguinte, você quer transformar para bomba de insulina do hospital que você sabe manejar? Então, beleza, ela tá usando um basal de 1 unidade por hora. Também bota aí na veia e deixa 1 unidade por hora. E aí você sabe ajustar. Agora, é uma cirurgia que a paciente, por exemplo, é um parto que a paciente está acordada. Você pode discutir com a paciente que sabe mexer ali. Né? Então, tudo depende. Não traz, né? E a gente pensa, né? Que algumas coisas são indicadas para o uso de bomba, né? Exames como ressonância, a gente tem que retirar a bomba e tudo mais. E aí a pessoa fica pensando, mas aí numa cirurgia eu não preciso? Não precisa. Você pode entrar com a bomba, fazer a cirurgia ali com a bomba, mas tem toda essa questão de conversa com os médicos. De como exatamente de acordo com a duração
da cirurgia é Qual importantíssimo. Você tá, estratégia que vai utilizar? né? Sim, eu lembro que... Se ele for tirar a bomba, tem que entrar insulina de alguma outra forma, mas não pode ficar sem insulina. A minha primeira cirurgia, acho que durou umas 3 horas e meia, 4 horas, e aí a gente deixou num alvo temporário. Falei, olha, dificilmente você vai precisar mexer nela aqui, mas você pode mexer, assim, fazer qualquer coisa. Ele falou, e nem mexi, só olhava a glicose, via que estava boa, só pegava para ver a Uma paciente também, uma glicose. minha que operou, ela fez um manual rápido. Tipo, ó, se o senhor precisar corrigir a sequência, esse botão, isso aqui, sabe? E aí ela foi, entregou pro anestesista e falou, tá aqui. Você... Mas não são todos que aceitam, né? Exatamente. Mas Nem sempre. eu acho que hoje isso tá ficando um pouco mais amplo, porque as pessoas estão conhecendo mais, Sim. está sendo algo mais... A quantidade de pessoas com bomba no Brasil é muito baixo, né? É. Tava vendo agora a estatística americana, 60% dos DM1 usam bomba. Né? Na Alemanha, eu acho que é mais de 90%. Muito mais comum que aqui. Né? Acho que mais de 90% são crianças. Né? As crianças acho que são mais de 90%. Mas você vê, aqui 5%. Porque Né? Então é muito pouco conhecido mesmo. Sim, clássico. e não é nem a questão de ser pouco conhecido, é o acesso também, né? Porque É difícil. o O sistema público não acesso. tem é custo compra, que ou é é caro. a judicialização. Sim, e a Então, judicialização às vezes é demorada, às vezes se for por plano ou por defensoria, né? Vai depender. Cada um tem uma nuance uma ali série de coisas que acabam atrapalhando ali, né? O Dificultando. acesso, dificultando. Eu acho que isso ainda está muito um pouquinho a desejar, né? O que pra gente, como Infelizmente, paciente, a gente acaba... Tem dia que a gente não tá afim, mas tem dia que a gente acaba precisando falar como que é a bomba, o que é a bomba, para quem esteja ali perto, né? Conseguir até mesmo de repente saber, porque nem desconhecia, né? E aí saber como que é, o que funciona. Então, pra gente finalizar aqui nosso episódio de hoje, já passamos de 1 hora, nem sentimos, verdade. O papo tá bom. tá bom, né? Então, tava falando disso hoje, né? Adoro fazer podcast porque é um bate-papo. A flui. gente nem olha pra câmera. Nem olha, né? Já conversa aqui, viu? Ficou tranquilo. E aí, eu queria que cada um dos dois falasse, como usuário, e também como profissional, né, educador, um pulo do gato. Falar, ó, isso aí faz a diferença nesse sistema automático. Um pulo do gato A gente já falou até algumas coisas aqui durante, mas o que você considera mais importante para fazer o negócio dar certo? 15 minutos antes de aplicar o bolos. Eu também concordo com você. Acho que talvez seja o pulo do gato mais importante para os sistemas automáticos. Sim. Porque eles fazem bem um 70% solo, mas esses 30%... Sim, Aí vai eu- depender aí- da gente. Posso sair um pouco da teoria? Pode. Acho que eu vou sair então andar como paciente, Sai. como... Mas usando, querendo ou não, a parte técnica também. Bebida alcoólica e o alvo temporário. Boa. Acho que é algo que os pacientes têm medo. Eu vejo muito assim, mas aí como é que eu faço na minha cerveja? O que eu faço? E a correção? Vai estar sempre fazendo? Muda a sensibilidade? E acho que um pulo é o alvo. Perfeito. Pode ser. Vale lembrar que a gente não falou do alvo temporário aqui, né? Então, é uma forma de você colocar um alvo de glicose, que na 780 é fixo, em 150. Então, você define que ele vai... A bomba vai Corrigir. trabalhar para deixar sua glicose em 150 por X horas que você vai definir. E aí você Né? pensa numa situação, não tô dizendo, mas pensando mesmo. É carnaval aqui, tô no Rio, carnaval, tô num bloco, ingeri bebida alcoólica, quase não comi. Andando A gente sabe o tempo que é a inteiro. realidade da maioria das pessoas, andando o tempo inteiro atrás do bloco. E minha glicose vai pra onde? Então, assim, o alvo acho que dá uma Então, acho que Uma segurada. as situações são essas, né? Tipo, álcool e exercício, que é a exercício, indicação que é a primária. indicação primária, que é o Sim. exercício, né? Né? Mas quer saber uma coisa que eu uso bastante? Quando eu vou fazer exame, que eu fico em jejum de 8 horas, e aí eu percebo que sempre 4 da manhã ela começa a cair, aí eu fico, não vai aguentar até o horário. E aí eu Vai lá. boto ali umas 2, 3 horinhas Só de pra- alvo, que aí ela vai diminuir um pouquinho para eu conseguir chegar melhor na hora do exame. Já percebeu como é que vem o exame, né? Por Viu? isso, né? Pulos do gato.
Veio Gosto com de- o exame, tá? Mandei pra ele essa semana, inclusive. Um luxo. Um luxo, como sempre. CDF, né? Isso aí. O meu eu peguei o pedido na consulta. Então vamos aguardar o resultado. Então é isso, gente. A gente finalizou aqui mais um episódio, mais um bate-papo. Proseamos bastante aqui no podcast hoje. Então, não pode esquecer de se inscrever aqui no canal, né, do YouTube. Curtir, pra gente saber, poxa, a gente gostou, né, do episódio, né? Comenta, pra gente saber que você chegou até o final desse podcast. Bota aqui nos comentários bomba de insulina 780G. Então a gente sabe que você assistiu o podcast até o final. Você fala, caramba, eu sou aquela pessoa assídua ali do podcast. Então não esquece, se inscreve, curte e comenta e compartilha com o máximo de pessoas, porque educação em diabetes, a gente fala sempre, salva vidas. Então um abraço para todo mundo e até o próximo episódio. Obrigada, pessoal. Até, gente.